Hoje em dia, as telas não só fazem parte do nosso dia a dia, como são fundamentais na nossa rotina. Nós nos comunicamos, nos relacionamos, consumimos e também nos informamos. Tudo isso por meio de aparelhos eletrônicos. Esse hábito não é só dos adultos, já que as crianças também fazem uso das telas cada vez mais cedo e até com mais facilidade do que muita gente grande, viu? Esse contato próximo dos pequenos com aparelhos eletrônicos tem benefícios, mas o uso sem controle pode trazer muitos prejuízos, como problemas na hora de dormir e dificuldades para se relacionar. Para falar sobre os impactos que as telas podem causar no sono e na saúde das crianças, nós vamos conversar com o Dr. Wanderson Leite, que é pediatra do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente de São José dos Campos. Boa tarde, doutor. Já queria te agradecer por estar com a gente para a gente falar sobre esse assunto. Boa tarde, é um prazer estar aqui presente para poder esclarecer alguns problemas do excesso de uso de telas, né? Doutor, vou usar uma redundância aqui, vamos Certo. começar do começo. Certo. Queria que o senhor explicasse para o telespectador o que é dopamina e por que ela é chamada de hormônio do sono e qual a relação que ela tem com as telas. Tá. Na realidade, o nome é melatonina. Aliás, desculpa, a Tá? melatonina. Melatonina é um hormônio fabricado na glândula pineal, que é mais ou menos nessa altura aqui da nuca, logo na frente do cerebelo. O cerebelo é uma outra parte do cérebro que induz, dá o equilíbrio da gente, certo? E essa glândula pineal fabrica a melatonina em ciclos durante o dia. À medida que o dia escurece, ela começa a produzir em maior quantidade. Ela, na realidade, é uma indutora do sono, certo? Que todos os animais praticamente têm seu sono. Uns dormem mais à noite porque para poder viver bem durante o dia. Outros ficam acordados à noite para poder sobreviver da pega de outros animais, certo? A defesa. Então, essa glândula, no ser humano, a gente aumenta a quantidade de melatonina para poder induzir o sono, certo? Então, ela é importante na indução do sono. Qual que é a relação que a gente pode ter da melatonina com o tempo de tela? Por que o tempo de tela à noite ele diminui, ele inibe a melatonina? A tela tem predominantemente a luz, na comprimento de luz azul. E essa luz azul inibe a fabricação, a produção de melatonina. Então, ela mantém a pessoa mais alerta. Então, consegue atrapalhar um pouco a indução e a continuidade do sono. O senhor trabalha com o público de crianças e adolescentes. Exato. Hoje a gente vê que a exposição de tela para crianças e adolescentes é uma coisa que se tornou comum. Dá para a gente pensar que isso pode se tornar um problema crônico, já que as crianças cada dia mais cedo têm acesso a esses equipamentos? Sim, porque hoje é demais. Eu tendo crianças de 6 meses, 8 meses, os pais já põem a telinha para a criança ver um brinquedinho para poder distrair durante o consultório. Mas não é só dentro do consultório. Tenho certeza que em casa também eles usam demais, tá? E a tela hoje, como você falou no início, é uma coisa super importante, a comunicação. A gente não pode negar as vantagens da tecnologia, mas tudo tem que ser com parcimônia, né? Você pode dizer ter um carro super possante, é bom para carregar muito peso, mas em compensação você não pode usar toda a potência para andar na estrada, porque senão você tem acidentes. Seria uma analogia que eu faço com excesso de uso de telas, certo? E a gente não deve, por exemplo, criança com menos de 2 anos de idade não deve usar telas. É bem taxativo pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Academia Americana de Pediatria e Europeia de Pediatria. Não se deve. Depois de 2 anos, com uso parcimônio, mais ou menos de 1 hora e meia por dia. Tá? Hoje as escolas usam muito recurso tecnológico. Então, consequentemente, o aluno tem que usar, às vezes, tela para aprender. Certo? Mas, por causa de usar muito durante o dia, também tem que reduzir o tempo do tempo de divertimento com a tela. Tá? E aí se atrapalha muito o sono e a consequência, porque as pessoas vão dormir menos e, consequentemente, vão ter uma série de problemas. O crescimento interfere, porque o hormônio do crescimento é feito durante a noite, certo? A reposição da memória e a fixação da memória é feita durante a noite, o descanso do corpo é feito durante a noite. Se a pessoa tem um sono agitado ou com pouco tempo de sono, existem consequências bem ruins para o organismo, tanto na criança pequena
quanto na criança maior, certo? Então, começa a ter uma série de problemas de saúde, como irritabilidade, não aprender direito. A criança acaba, a criança e o jovem, né, o adolescente, que dorme muito pouco. Eu faço a média de sono de jovem e adolescente em consultório, e a média de 6 horas e meia, 7 horas por causa da tela, certo? E eles ficam grudados. E a tela, e a tela, principalmente o telefone pequenininho, ele tem uma série de consequências, outras além do sono. Pescoço, a pessoa fica com o pescoço abaixado, vai dar problema na coluna cervical. Por fixar o olho muito na tela, pode contrair o olho para poder enxergar as letrinhas pequenininhas e, consequentemente, depois o olho não consegue voltar ao normal. E daí pode aumentar o grau de miopia, certo? E daí outras coisas, o vício, né? A preguiça, que as pessoas escrevem só em abreviaturas, isso vai atrapalhar a linguagem normal da nossa língua, certo? E a pessoa fica preguiçosa, ela não pensa duas vezes para tentar lembrar algum detalhe de geografia, ou de matemática, ou de história. Ela vai direto na tela e vê. Doutor, dá para a gente estipular durante o dia, olha, até esse horário do dia é recomendável que a criança use. Daqui para frente já é perigoso? Exatamente. Então, você tem que fazer o cálculo, que é a hora que a criança vai acordar de manhã para ir na escola, em média 6 horas da manhã, 6h30. O ideal é a criança dormir, frente o escolar e o adolescente, em torno de 9 horas por noite, que é o ideal. Tá certo? Então, você tem que calcular 9 horas e tirar já 1 hora, 1h30 antes do horário de dormir. Tá? Se a criança vai dormir às 9 para acordar às 6, né? Vai dar 3 mais 6, 9, não é isso? Então, se lá para 7h30, 8 horas, tem que tirar a tela. Uma criança que foi detectada com um problema de sono, Certo. não é recomendável que ela faça suplementação com melatonina, ou que ela tome. De rotina não. Como é que você vai manobrar essa situação para que ela volte a ficar numa condição normal? Certo. Existe uma série de outros fatores que podem, né? Falta de disciplina dentro de casa, é um caso muito importante. Todas as crianças têm que ter um ritmo para dormir, um ritual, certo? Então, vou dizer, a criança novinha tem um banho, mama no seio da mãe, preferencialmente, ou mãe uma mamadeira, põe para dormir e sempre no lugar que vai dormir definitivamente. Não deve dormir num lugar diferente, no sofá, para depois levar para a cama. Pai e mãe são fatores fundamentais na qualidade, inclusive, do sono da criança. E o exemplo, né? O exemplo dos pais é muito importante. Esse dia eu vi uma crítica ao uso de tela que tinha no banco do jardim, uma mãe lendo um livro e a criança lendo um livro, filho. E chegou uma outra mãe lendo o tablet ou o celular e a criança dela. E ela perguntou para a mãe que estava lendo o livro, como é que eu faço para o meu filho começar a ler livros e não ficar no celular? Ela só olhou para ela e falou, é o exemplo, né? É um exemplo muito mais importante do que qualquer conselho. Porque a papel aceita tudo, a boca pode falar tudo, mas o exemplo é que é mais importante. E vai ficar, na educação infantil de uma geral. E só complementando, a pessoa pode viciar na tela, ela fica com vício. Existem os vícios que são vícios de dependência química. É a droga, o álcool, o cigarro, certo? Para citar exemplo só. Mas existe um vício que é comportamental. Pessoa que joga baralho não fica drogado, vamos dizer assim, né? E fica jogando baralho. Tem cleptomania, que é um vício, é uma doença praticamente, né? E a tela vira uma doença, a pessoa não fica. Se passa em ponto de ônibus hoje, qualquer lugar, está todo mundo numa telinha e ninguém conversa com ninguém. Há pouco tempo fui no restaurante com a minha esposa, entraram 6 jovens, devia ter na faixa de 17, 18 anos. Eles sentaram, se cumprimentaram, sentaram 3 de um lado e 3 do outro. Daqui a uns 5 minutinhos eu olhei, não tinha nenhum conversando com o outro. Os 3 olhando a tela, certo? Em vez de conversar, e a socialização é uma das coisas mais importantes. Doutor, vamos fazer aqui um apanhado geral, então. Pai e mãe que, porventura, estejam passando por um problema como esse que a gente citou aqui, um filho está com dificuldade para dormir, o que ele tem que fazer? Tá, primeiro, de maneira muito, não precisa ser sutil, mas de maneira progressiva, ir tirando essa tela, explicando para a criança por que não tem, e estimular outros tipos de brinquedo. A criança tem que aprender a exercitar seu cérebro. O cérebro da criança desenvolve, o cérebro do ser humano desenvolve quase que 90% até os 5 anos.
Então, a criança tem que ser fazer coisas que possam ter criatividade, quebra-cabeça, brinquedinho de memória com bichinhos, entendeu? Tem uma série de brinquedos. E é muito importante esse contato dos pais com as crianças, para brincar com as crianças, entendeu? Fazer umas brincadeiras que não seja com tela. Tá? A televisão tem que ser usada esporadicamente, não pode ter, a televisão não pode ser um método educativo, ela pode aproveitar e ser também educativo, como é o momento hoje. Um pai e uma mãe que entendeu que a situação já está fugindo do controle deles, busca ajuda de quem? Eu acho que ter o pediatra pode ajudar bastante, mas às vezes precisa ter um apoio psicológico. A psicóloga pode ajudar, que pode conversar mais com a mãe e dar os caminhos também mais corretos, né? O pediatra tem por obrigação de saber bastante coisa, mas às vezes as doenças vão sobrepor, as doenças físicas podem acabar sobrepondo as consultas em relação à parte emocional. A gente tem que ter muito cuidado disso aí. Eu faço de rotina, por exemplo, toda criança que entra no consultório, eu quero saber da alimentação e do tempo de sono e exercício, que é uma coisa muito importante, né? Toda essa função ou desfunção do sono é curável. Curável, acho que todo mundo tem que ter. Existe um caso mais fácil e outros mais difíceis, mas todos eles têm solução. Uma exceção você tem que usar. Em pediatria é muito raro a gente usar medicamento para sono da criança. Eu acho que é a parte comportamental mais importante. Educacional. Uhum. Disciplina, né, doutor? Oi? Disciplina. A disciplina, exatamente. Hoje faltam limites. Tinha eu acho uma frase muito bonita, o seguinte: existem rios porque existem margens. Se não tiver margem, limite dos dois lados, não existiriam os rios. É verdade. É uma coisa muito importante. Doutor, esclarecedora, viu? Eu queria te convidar, de repente, para voltar mais vezes para a gente falar de assuntos. Porque às vezes a gente vê que existem pais e mães desorientados em situações que muitas vezes são simples. Falta orientação. Exato. Né? Se a gente puder trazer isso aí como forma de conteúdo, de orientação para as pessoas. Não, é excelente. Eu acho que é um meio educativo muito importante. Os pais também trabalham muito hoje, tanto o pai quanto a mãe. Então, fica às vezes mais difícil. Você tem que adaptar o mundo, o processo educativo ao mundo moderno. Né? As coisas mudaram. Não é do meu tempo, que quando eu era criança, a gente ficava solto para a rua, brincando de deirinho. É verdade. Doutor, obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer. Estou à disposição para novos assuntos. Então, tá certo.